Sistema nervoso autônomo e matriz extracelular. Muito bom! Vamos falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de conhecimento. Toda vez que a gente fala de sistema nervoso autônomo e matriz extracelular, a gente tem que saber dois conceitos básicos. Aí já fica a primeira dica. Bom, o sistema nervoso autônomo é aquele que vai ligar o corpo todo, principalmente ao cérebro. Tá? Ele tem uma influência muito grande com as emoções. E ele automaticamente, nós estamos falando de simpático e parasimpático. E matriz extracelular é exatamente aquele tecido onde automaticamente ele rege uma atuação sobre todo o corpo. Por quê? Porque ele funciona basicamente como fosse uma segunda pele no lado de dentro, a nossa fáscia. Ela percorre todo o corpo, envolvendo desde a musculatura, das estruturas de vísceras, ossos, músculos, ligamentos, sistema nervoso. Então ela está presente sobre todo o corpo. E aí, então, se a gente sabe desses dois conceitos, e aí nós vamos entender a ligação sobre eles, nós vamos entender o poder que tem um sobre o outro e a importância de que tudo isso possa ter no nosso dia a dia e nos nossos resultados de tratamento. Então vamos lá. Como a gente sabe, primeiro de tudo que eu queria falar para vocês, como que nós sabemos que o nosso corpo adoece? Então nós temos o conhecimento que o nosso corpo surge de um excesso de toxinas que ele é agredido diariamente por vários tipos dela. E automaticamente essas disfunções elas vão causando degenerações, um processo que vai avançando de maneira lenta e muitas vezes silenciosa, que vai promovendo sinais e sintomas até aquilo causar uma alteração de um exame laboratorial. Ok? Agora, quando nós falamos de toxina, nós vamos ter dois tipos, as endógenas e as exógenas. As endógenas é aquela que é produzida pelo próprio corpo, né, como o gás carbônico, histamina, bilirrubina. O que acontece? Essas substâncias, nós devemos lembrar que elas são produzidas através de um resultado de ação e de gasto de energia do nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, ela trabalha gastando energia e automaticamente ela tem que o quê? Um dejeto, um resultado daquele gasto de energia. Então aquele produto que resulta da ação, do movimento, do metabolismo, da contração muscular, do funcionamento dos órgãos, né? E além disso, do processamento das substâncias, para onde vão? Elas vão gerar algum dejeto. E esses dejetos são processados através de urina, transpiração, fezes. Ele é colocado para fora de alguma forma. Então, essas são as toxinas endógenas, onde o próprio corpo produz os seus dejetos e ele gasta muita energia para poder reequilibrar isso, ok? A outro tipo de toxina é as exógenas, ou seja, que vêm do meio externo. E podem ser de formas física, química ou tóxica. Pode ser exatamente os produtos que nós usamos de forma sintética, os corantes, tudo o que não é de forma natural. Por quê? Porque o corpo tem uma evolução e dentro dessa evolução, tudo o que é sintético ele não reconhece. Não é um produto que já existe, por exemplo, na natureza, onde ele tem essa mesma base de criação e ele gera um reconhecimento sobre aquele produto. Não, o produto sintético é algo desconhecido. E se é algo desconhecido, ele vai começar a gastar muito mais energia, principalmente porque ele vai atacar aquele desconhecido. Ok? Então, uma outra coisa que vale a pena grifar aqui é o estresse físico. Seja ele por um acidente, uma batida, uma sobrecarga de atividade física. Isso tudo vai começar a também agredir o corpo como um todo. E é exatamente essas substâncias que vão gerar esse desequilíbrio da homeostasia corporal. E ele perde uma coisa que nós vamos falar lá na frente, que é o perca do equilíbrio do pêndulo, do equilíbrio do ácido básico do nosso corpo. Ok? Então, assim, essas doenças nada mais são do que respostas do corpo a essas toxinas. Quando ele não consegue estar promovendo a organização dessas toxinas, o corpo ele reage. E automaticamente ele já reage por si só. Então imagina que você recebe uma notícia ruim. Ele desequilibra você. Você não consegue muitas vezes reagir. E isso pode ser, por exemplo, de emoção. Ou quando você tem uma coisa muito
grande para comer. Vou numa churrascaria, eu começo a comer demais, então o corpo também desequilibra. Ou eu tenho que cumprir uma tarefa muito pesada de atividade física, o corpo também desequilibra. Então toda vez que o corpo ele tem uma ação, e aí vale a pena lembrar um pouco antes, ele já tem o seu dia a dia, e esse dia a dia automaticamente já está funcionando como um gasto de energia. Se você tem uma boa alimentação, controla bem o seu estresse, ele já tem os seus gastos dia a dia, porque você também pode mudar de humor, você pode comer um pouco demais aquela salada, então aquilo já tem o seu gasto de energia. Isso pode ser ainda mais sobrecarregado com esses exemplos que eu dei para vocês, onde automaticamente esse gasto de energia é transbordado de forma negativa e o corpo pode muitas vezes não dar conta de equilibrar aquilo tudo que ele tem para equilibrar. Agora, o principal local onde todas essas toxinas elas se fixam é exatamente na matriz extracelular. E esta matriz extracelular, pelo seu formato, pela sua composição, é onde ela favorece o acúmulo dessas substâncias. E por consequência disso, nós vamos ter exatamente um lugar de depósito dessas substâncias agressivas para o corpo. E aí, qual que é a ligação, então, entre esses dois sistemas? O que é que liga o sistema nervoso autônomo ao sistema da matriz extracelular? Simples. As terminações nervosas do sistema nervoso autônomo, elas se fixam exatamente sobre a matriz extracelular. Então, quando vocês pensam que o sistema nervoso autônomo ele sai e tem um grande poder de atuação sobre o nosso corpo, né, musculatura lisa, órgãos, tá? E aí você vai ter o quê? Exatamente essa terminação nervosa dele se fixando sobre a matriz extracelular que está presente sobre todo o nosso corpo. Pô, Marcelo, você está dizendo então para mim que o meu vago, vamos lá dar um exemplo, o nervo vago, que sai lá do bulbo e tem um comando de inervação sobre a dura mater, e a dura mater é uma matriz extracelular, então eu vou ter esse controle também. Eu posso regir esse bem-estar, posso entender e influenciar essa ligação? Pode e deve, ok? Então esse controle, ele também nos dá uma consciência de quanto importante é estar o sistema nervoso autônomo equilibrado, para que tenha um bom equilíbrio da matriz extracelular, mas também o inverso, onde o equilíbrio da matriz extracelular ele tem que estar bem porque ele tem uma atuação, uma influência sobre o sistema nervoso autônomo. Um depende do outro, ok? E vamos lembrar uma coisa, o sistema nervoso autônomo nós temos uma ação simpática e parasimpática, ok? Se vocês, imagina aqui rapidinho comigo, se você tem uma prevalência simpaticotônica, como é que vocês acham que vai estar essa matriz extracelular? E se vocês têm uma ação parasimpaticotônica, como é que vai estar essa matriz extracelular? Fluindo bem? Com seus canais abertos? Ou vai estar bloqueada com seus canais fechados? Nós vamos falar sobre isso. E aí, quem que é essa matriz extracelular, né? Essa matriz extracelular é exatamente aquele meio que fica entre as células, né? O espaço intersticial, ou seja, entre as células e que fica ali entre a célula e o vaso, tá? A célula, uma célula e outra. Esse espaço é o aquário. Imagina o peixinho ali, vários peixes dentro do aquário, são as células, e fica exatamente a água é a matriz extracelular. Essa matriz extracelular, então, é fundamental para que tenha um equilíbrio dessas células. Imagina que esse aquário ele está mais ácido, esse aquário está mais básico, ele vai ter uma influência muito grande nesse meio intracelular. Pô, Marcelo, mas aí eu tenho também a capacidade de equilíbrio da minha célula. Sim, e nós estamos falando de membrana celular. Agora imagina você num meio agressivo, ou seja, ácido, constantemente. Até onde vai a sua capacidade de adaptação? Até onde o teu corpo, que se nutre daquele meio, consegue equilibrar o seu sistema interno. E a sua membrana celular, a sua parede celular, onde é constituída de gordura, até onde ela consegue adaptar e filtrar o que entra e o que sai.
É exatamente isso, e assim que acontecem as patologias, as doenças. Agora, um outro espaço também, nós temos o espaço plasmático, que é dentro, por exemplo, do vaso sanguíneo. O plasma do vaso, né, do calibre, do diâmetro do vaso capilar, é onde ele também tem um outro meio. Então, um meio diferente do outro, tá? Outro espaço seria o intracelular. E aí vale a pena lembrar o quê? Ele está dentro da célula. E aí nós não temos a atuação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo só atua na matriz extracelular. Quando aquela informação está dentro da célula, o sistema nervoso autônomo não atua. Então nós não temos um poder de atuação direta sobre a célula, mas sim sobre a matriz extracelular, que é onde o meio celular é regido pelo bem-estar dela, ok? Então, quando nós temos esse meio intracelular, nós sabemos que existe uma troca constante entre o meio extracelular e o meio intracelular. Trocas do quê? De equilíbrio de osmose, tá? E também tem uma troca que chama helicoidal, tá? Uma outra forma, não é somente por osmose. Depois nós temos entrada de neurotransmissores, de hormônios, troca de nutrientes, de energia, tá? Do próprio ATP, que é regido dentro da célula, que vai ser jogado para fora da célula, vai ser transmitido para os vasos sanguíneos. Então, tudo isso é regido por esse meio. Se a gente pensar a nível celular de substâncias, o próprio meio externo vai ditar como é que funciona o meio interno. Onde nós vamos ter esses agressores da fagocitose, né, o complexo de Golgi, a mitocôndria, que produz energia, o núcleo, que vai regir a divisão celular. Então, basicamente, o que a célula faz é regido pela matriz extracelular. Se a matriz extracelular tem um suporte que permite um bom funcionamento celular, nós temos uma célula funcionando de maneira ideal. Agora, se eu tenho uma matriz extracelular, onde ela é facilitada por acúmulo de substâncias tóxicas, como é que vai ser a nutrição dessa célula? Como é que ela vai gerar o seu bom funcionamento de sistema de defesa, de fagocitose, etc., de limpeza? Como é que ela vai ditar o bom funcionamento de energia, ATP, ok? E como é que ela vai ditar a renovação celular, né? Que é a divisão celular. Será que ela pode ter uma boa divisão celular? Então nós estamos falando de 3 coisas fundamentais, onde automaticamente, de forma macro, nós vamos ter o corpo do paciente regindo uma boa resistência com o seu sistema imunológico, nós vamos ter um paciente cansado ou não, e nós temos que ter um paciente que se cicatriza mais rápido, né, após uma lesão. É isso que nós temos que entender, ok? Muito bem. E é exatamente através dessas redes que a gente vai receber nutrientes, vasos sanguíneos e essas informações sobre o sistema nervoso autônomo, né? Faltou essa dica. A informação também é passada do sistema nervoso autônomo para a matriz, e aí a matriz repassa para o meio intracelular. Então é ali que vamos ter também a eliminação de água, metabólicos, produtos da célula também, os hormônios, e isso aí vai fluir sobre o corpo todo, né? Então a célula produz energia, saiu o ATP, tem o seu resquício, ele joga para o meio extracelular para aquilo poder passar através, por exemplo, do vaso sanguíneo e aquilo ser jogado para fora. Então ali, de novo, nós temos essa influência, ok? E o sistema nervoso vai ter exatamente essa influência sobre a matriz. E ela vai controlar essa passagem do meio intracelular para o meio, por exemplo, da outra célula, do vaso sanguíneo. E vice-versa, a entrada de nutrientes para a célula que passa através do meio extracelular e vai para a célula depois. Ok? Então, como nossas células são dependentes dessa matriz, nós temos exatamente saber o que constitui essa matriz extracelular. E essa matriz, ela antigamente pensava que era só constituída de fibroblastos, né? Onde ela produz fibrose. E é muito comum a gente ter uma lesão na pele ou em algum tecido e esse tecido se regenerar com mais estrutura, mais fibrose. É como aqui o nosso corpo pensasse que o tecido que existia antes não fosse suficientemente capaz de resistir àquela lesão. Eu preciso colocar algo mais resistente.
Então o próximo tecido, ele flui exatamente de uma forma mais fibrosa, ou seja, com menos elasticidade, porém maior resistência. Agora, hoje em dia, nós sabemos também que essa matriz extracelular ela é formada por glicosaminoglicanas, né? Tem vários outros nomes, eu vou citar para vocês, e é exatamente aí que é muito importante, porque ela é uma base de proteínas e açúcares, e que faz parte da dinâmica dessa matriz extracelular. Então, peraí, eu estou falando de proteína e de açúcar? Que tem isso a ver, Marcelo? Pega um insight. Açúcar sintético de bolo, por exemplo, que onde exatamente ele é mais ácido, ela vai ativar o quê? Dentro do sistema nervoso autônomo? A parte simpática. Então nós vamos ter o quê? Uma prevalência de simpaticotonia. E se você não tem uma alimentação muito também rica em proteína, você pode ter alteração exatamente na qualidade da glicosaminoglicanas. Ok? E aí sim vai ditar o quê? O bem-estar da sua matriz extracelular na sua formação. Então, Marcelo, é importante eu saber o que meu paciente come? Sim, exatamente. E nós vamos dar algumas dicas importantes para vocês. Tá? Então, a glicosaminoglicanas, ou glicosaminoglicanos, ou ainda mucopolissacarídeos, são exatamente os nomes diferentes dessas estruturas, e exatamente são polímetros, né? Lineares longos, como se fosse um cano, são flexíveis, e essas cadeias são ramificadas, né? A unidade de várias composições. Basicamente, funciona assim, ó. Quando você pega um cano principal, e esse cano ele tem um eixo principal, que é o ácido hialurônico, tá? E depois nós vamos ter dentro dele outras ramificações, que são exatamente outras ramificações que vão ligar a glicosaminoglicanas, e essa estrutura ela vai dar o nome de polissacarídeos, ok? É ali que se concentra tudo, tá? Outras coisas que tem ali, que é a composição dessa unidade como toda, elas se chamam, são unidades de disacarídeos formadas por hexosaminas, açúcares, de novo, que eu falei para vocês, né, que são ligados exatamente a monossacarídeos não nitrogenados. O que tem isso a ver? Ele tem muito a ver com uma coisa que vai gerar lá na frente com ácido urônico. Ou seja, muita sobrecarga e falta de nutrientes, você vai ter muitas ligações com ácido úrico. E o que acontece, de novo? Acidificação. Revendo aqui, ó, eixo principal. Como é que isso funciona? Ele tem como fosse uma folha de uma árvore. Ele tem um eixo principal, que é o ácido hialurônico, depois tem um ramo secundário ali, tá? É a queratina de sulfato que está ali, e dentro dela vai se linkar exatamente a glicosaminoglicanas. Então é um ramo. No final ali vai funcionar como fosse aquela esponjinha de limpar canudo, né? Que é um ferrinho no meio com várias cernas, né? Várias cernas que você coloca para limpar o canudo, um tubo, alguma coisa mais estreita. E exatamente esse é o formato dessa estrutura que vai formar a matriz extracelular, tá? Essas são estruturas proteoglicanas. Muito bem. Esse conjunto de glicoconjugados, digamos assim, eles participam de numerosas funções. Afinal de contas, o que eles fazem, né? Eles fazem várias coisas, principalmente quando você tem isso tudo hidratado, né? Ele atua como filtro, ele atua como passagem de moléculas através da estrutura que está no meio extracelular ali, nesse espaço extracelular. Eles fixam fatores tróficos, permitem informações de gradiente, que é muito importante, né? Permitindo a formação também de gradientes para moléculas quimiostáticas e também absorvem moléculas de sinais. Ou seja, moléculas sinais são aquelas que vão dar o start para um novo ciclo, para um novo processo. Ali também está fixado essa estrutura. Tá? Outras coisas que eles fazem, bloqueiam e estimulam a migração e as dispersões das células através da membrana extracelular. Então, basicamente, eles são essas rodovias que podem segurar ou liberar essas estruturas.
ok? E olha que curioso, olha aonde ela se encontra. Lembra que eu falei para vocês que ela se encontra no corpo todo? Ela está sobre o corpo todo. Então vamos lá. Quem são alguns exemplos dessa estrutura desse glicoconjugados, né? Primeira, ácido hialurônico, aonde que tem tecido conjuntivo, líquido sinovial e cartilagem e derme. Ok? Agora dá para linkar quando a gente toma uma fórmula para cartilagem. Toma ácido hialurônico. Ou o paciente vai fazer na derme lá, fiz aplicação de ácido hialurônico. Tá? É matriz extracelular. Depois, queratansulfato, né? É uma cartilagem, está escrito, está contido dentro da cartilagem, da córnea e do disco intervertebral. Pô, Marcelo, disco intervertebral, então não é matriz extracelular? Tá lá também. Segundo, heparansulfato, está dentro da onde? Vasos sanguíneos, pulmão e lâmina basal. Depois, heparina, está dentro da onde? Glândulos dos mastócitos, fígado, pulmão e pele. Em seguida, condroitino 4, tem vários tipos do condroitino. O tipo 4, eles são nos cartilagem, ossos, córneas e vasos sanguíneos. E o condroitino 6 está na cartilagem, na geleia de Wharton, que lembrando que essa geleia de Wharton está desde a parte embriológica, tá lá porque ele faz parte do cordão embriológico, do globo ocular e dos vasos sanguíneos. Olha que ferramenta que está ali, olha a dica. Desde a matriz extracelular, quando ela tem essa importância embriológica, quando ela está sendo formada, ela vai estar contida no feto. E como é que está essa matriz extracelular? Como é que ela está sendo formada? Como é que ela vai estar sendo gerada dentro de um feto? Ela está boa? Está de qualidade? Então você já tem muitas vezes a criação de uma fragilidade para acúmulo de substâncias químicas tóxicas. E o dermatosulfato está nas válvulas cardíacas, pele e vasos sanguíneos também, ok? Em resumo, essa cartilagem extracelular, né, essa glicosaminoglicanas, esse glicoconjunto, está em todo o corpo, só que de forma diferente, com outros nomes. Então, o que a gente tem que entender? Essa estrutura, ela serve exatamente na matriz, ela se deposita toxinas, como eu falei para vocês. Especificamente, onde é que ela se deposita? Na condroitina, que geralmente nós tomamos para poder hidratar a cartilagem. Então, quando você é prescrito condroitina, glicosaminoglicanas, ácido hialurônico, colágeno tipo 2, a gente não tem que ter em mente que a ação disso é somente a nível articular, tá? E também quando isso é prescrito, mostrando que a cartilagem está desidratada, o que nós temos que ter em mente? Que automaticamente a matriz extracelular também já está sofrendo degeneração, ok? Então se eu tenho, vamos linkar, se eu tenho uma matriz extracelular aonde ela serve como acúmulo de substâncias tóxicas e por consequência ela já se encontra desidratada, principalmente nos nossos pacientes crônicos, significa o quê? Que ela já está com acúmulo de substâncias tóxicas, ela já está acidificada e, por consequência, se você não tiver um bom resultado, um bom tratamento para tirar, desacidificar essa matriz ou também regularizar e hidratar ela, você não consegue ter um bom resultado no seu tratamento. É como você desse uma Ferrari para um cara que tem acúmulo de ferro velho. E ele só tem uma garagem para guardar. Então, peraí, ele abre a garagem dele é imensa, só que quando ele vai guardar a Ferrari dele, a garagem está ocupada. Você acha que vai dar resultado? Você acha que vai funcionar? Então, a gente fica dando condroitina, colágeno, ácido hialurônico, colágeno tipo 2, para um paciente que tem a garagem dele toda fechada, acumulada, sobrecarregada de toxina. Então, para aí é a grande lei. Se a gente não desintoxicar, se a gente não limpar, não adianta ficar dando suplemento. E automaticamente, né, quando está sobrecarregada essa estrutura, as informações também, ela vai passar essas informações para o sistema que está sobrecarregado e ela também é suscetível à água, tanto a capacidade hidrossolúvel quanto elétrica. Então você imagina que o meio ácido,
que tem a capacidade de condução, ele pode estar alterado, né? Uma membrana extracelular que tem que estar equilibrada, ela está mais acidificada. Como é que vai funcionar a terminação nervosa do sistema nervoso autônomo? Será que ele vai dar um impulso nervoso da mesma qualidade, do mesmo milivolts que ele estava dando antes? Vocês entendem onde eu quero chegar? Onde começa a disfunção da matriz extracelular e você vai desencadear todo um processo de desequilíbrio, de degeneração, ou de um estímulo, através do impulso elétrico alterado, você vai gerar alteração de produção de neurotransmissores, alteração do impulso elétrico, alteração muitas vezes de uma degeneração da própria mielina, que é responsável por acelerar esse comando. O que vai acontecer? Então, já fica esses insights para vocês entenderem a importância do quê? De toda a matriz extracelular para poder ter resultado no tratamento. Mas e aí? Essa matriz extracelular, ela tem o quê? Um ciclo, né? Um processo que você vai ter um ciclo biológico que nós chamamos. Lembrando que o ciclo biológico, falando do sistema nervoso, nós temos um ciclo biológico do sistema nervoso, um período de dia, ele tem mais uma prevalência simpático-otônica e um período de noite, mais uma prevalência parasimpático-otônica. Ou seja, de dia eu estou mais de ação, produção de adrenalina, e de noite eu tenho mais a calmaria, regeneração, produção de serotonina, produção de hormônios de reequilíbrio. Ok? Muito bom. 5-HTP, melatonina. Então, se sabemos que esses possuem um ritmo, esses ritmos, nós temos vários tipos de ritmos no corpo, né? Como o ritmo de vigília, de sono, o circadiano, o respiratório, o ciclo menstrual, o ciclo de Krebs. Olha como o nosso corpo é regido por vários ciclos. Então, é exatamente nessa matriz que aí vamos ter impulsos desse ciclo cronobiológico que vai determinar esse bom funcionamento dela também. Então nós temos dois ciclos ali. Quando ela se modifica, há um ciclo de expansão e um ciclo de retração, ok? Esse ciclo ele te dá muito pelos horários do dia, mas ele não tem a ver por uma influência direta do ciclo do sistema nervoso autônomo, onde de dia amanheceu, está simpático e anoiteceu, está parasimpático, tá? Então o que acontece? Quando ele tem um pulso, como a matriz extracelular tem um pulso próprio de comando de todo esse ciclo cronobiológico, ela vai ter um ciclo onde ela vai se expandir e um ciclo onde ela vai se retrair, tá? Então, que se modifica permanentemente, retraindo e expandindo, né? Isso é uma coisa constante, ela não fica numa fase só ou numa fase outra, assim como o sistema nervoso autônomo, não fica só na simpaticotonia, só na parasimpaticotonia, ok? Esse ciclo, onde você tem o quê? Uma retração, ele tem uma predominância alcalótica, ou seja, é uma alcalose. E quando ele tem um ciclo de expansão, ele tem uma predominância de acidose, ok? Então, é exatamente por causa disso que nós temos quando essa fase, por exemplo, de retração, tá? Que é uma alcalose, ou a síntese dela está num estado do alcalino, chamado também vagotônico, aí eu queria que vocês fizessem o primeiro link, ela tem uma fase de retração, que é uma fase de alcalose, que é a fase vagotônica, ou seja, fase do sistema nervoso autônomo parasimpático, ok? Então ela retraiu, ela relaxou, ela vai fazer o quê? Vagotonia, alcalose. E aí também, isso exatamente do ponto de vista metabólico do sistema da matriz extracelular quanto sanguíneo, ok? Agora, quando essa fase, que é o oposto, está na fase de expansão, que é uma acidose, então ela expandiu através da acidose, ela está numa fase de sistema nervoso autônomo simpático. Então, o que nós temos aqui? Sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. O simpático é a acidose. O parasimpático é a alcalose. Na matriz extracelular, que ela determina a função dela, as ações dela, a dinâmica dela, é totalmente dependente do meio acidose e alcalose. Quando nós temos uma acidose, ela se expande.
Quando nós temos uma alcalose, que é parasimpático, ela se retrai. Então expande com simpaticotonia e acidose e relaxa, né? Retrai, tanto faz, com uma alcalose parasimpaticotônica. Ok? Então é muito importante saber que quando o nosso sistema nervoso autônomo nós temos uma predominância de equilíbrio dele, essa matriz extracelular também vai estar equilibrada. Senão, nós vamos ter sempre uma predominância de retração ou de expansão. Ok? Então, vamos lá. Como é que funciona isso durante o ciclo? Essas duas fases, nós temos que ter alguns horários específicos. Para quem não tem muito dia ou noite, mas sim anoitecer ou amanhecer. A fase ácida, ela vem das 3 da manhã até as 15 da tarde. Tá? Então é uma hidratação, é desintoxicação. É onde a matriz está sendo lavada. Ela acumula líquido para poder promover mais hidratação e e as toxinas serem limpadas lá do composto da glicosaminoglicanas. A segunda fase, que é a fase de retração, a fase alcalina, ela começa das 15 da tarde até as 3 da manhã. Então é uma fase de retração, de condensação. O que é interessante a gente saber isso? Então, o que isso tem a ver com a nossa terapêutica? Se nesse período das 3 da manhã às 15 da tarde, ele está numa fase de desintoxicação, seria interessante a gente utilizar técnicas que auxiliariam na depuração dessas toxinas. Ok? Que são técnicas muitas vezes simpaticotônicas. Pô, Marcelo, então posso colocar uma atividade física aqui? Posso colocar alimentação mais para poder depurar esse sistema? Sim. Agora, quando ele está das 15 horas até as 3 da tarde, ele está numa parte parasimpaticotônica, retração. Então, o que é isso? Significa que a partir desse horário seria muito interessante você tomar alguma coisa que você quisesse realmente que se fixasse, né, que condensasse nessa matriz extracelular. Então, nesse horário, uma hora limpa, outra hora ele condensa. E aí você vai conseguir jogar as suas manobras para poder favorecer a limpeza do corpo ou a retração dela, para poder normalizar e hidratar ela. Tudo bem? Muito bem, isso aqui é fundamental. E é claro, obviamente, que nós podemos ter uma arritmia desse ciclo, né? Desse ciclo da matriz extracelular. E essa arritmia, obviamente, vai promover, vai ter um link direto com o sistema nervoso autônomo, que tem um link direto com o sistema límbico, que tem um link direto com o seu cérebro. Em resumo, o que você anda pensando, o que você anda tendo medo, o que você anda comendo, o que você anda tomando, que está alterando todo o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e da matriz, que está causando uma arritmia desse ciclo. Muito bom? Mas para saber disso, como é que existe isso aí, a matriz extracelular, ela tem uma coisa que é chamada pêndulo ácido-básico. O que é? É exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, onde ele tem uma oscilação entre a acidose e a alcalose, mantendo o seu equilíbrio sobre esse sistema. Tá? E um é totalmente dependente do outro, né? Tanto a acidose é dependente da alcalose e vice-versa. Isso exatamente, um está sempre doando para o outro para que haja equilíbrio no sistema como um todo. Então, assim, quando nós temos uma acidose forte, nós também temos as bases fracas. E quando nós temos uma acidose fraca, nós temos uma base forte. Ok? Isso vai promovendo equilíbrios. Dica: qual é uma das principais ferramentas de equilíbrio ácido-básico que nós aprendemos desde a graduação, lá no terceirão, vamos supor, vai? É uma coisa que nós fazemos 20 mil vezes por dia. É a respiração. Através dela, nós conseguimos ter uma grande ação sobre esse meio. Então já fica uma primeira dica terapêutica, segunda dica terapêutica, né? A respiração. Então, em condições normais, né, essa fase ácida e básica é suficiente para poder, principalmente a fase ácida, né, é suficiente para poder promover a limpeza, a desintoxicação dos tecidos, dessas toxinas que estão ali, que é a nossa rotina. Agora, quando existe uma sobrecarga tóxica,
ela não tem condição de eliminar todas essas toxinas e aí automaticamente vai surgir uma coisa que é natural, que é a inflamação. Por quê? Porque a inflamação ele entra com um acúmulo de líquido para poder aumentar o quê? A viabilização, a lavagem, a limpeza dessas toxinas e promover o quê? Um edema para que isso ocorra e seja jogado para fora. Então a inflamação é exatamente um processo natural disso tudo que promove uma limpeza do corpo como um todo para ver se dá conta de um sistema que sobrecarregou, onde a primeira fase natural, normal, não deu conta. Então eu lanço mão de uma segunda fase, que é uma inflamação. Então, fixando, processo inflamatório, acidificação, simpático-tônico, aumento de temperatura é algo normal? Sim, e é muito bem-vindo. Tá? Lembrando que quando tem um aumento da temperatura, os vírus e as bactérias não se proliferam. E aí ele começa esse processo natural para poder exatamente equilibrar, tentar equilibrar essa balança, esse pêndulo ácido básico e normalizar o equilíbrio da matriz extracelular e também do sistema nervoso autônomo, lembrando que a inflamação ele tem uma tendência a ser mais simpaticotônica, ok? Mas o que acontece hoje em dia é exatamente o acúmulo dessas toxinas que geram esses processos inflamatórios, mas não só de forma aguda, mas sim de forma crônica, e vai originando principalmente um bloqueio desse pêndulo, né, ácido básico, onde vamos ter as doenças inflamatórias crônicas, como obesidade, depressão, fibromialgia, né, o ganho de peso, a menstruação. Só que o único detalhe que é o quê? O que é a diferença entre uma e outra? É que a menstruação, ela consegue o quê? Inflamar, limpar aquela estrutura que está ali e jogar para fora. Agora, o que tem a obesidade? A obesidade não joga para fora. Ela não tem um esquema que ela vai inflamar e vai jogar para fora numa ação. E a fibromialgia? A mesma coisa. E a depressão? A mesma coisa. Ok? Então, isso é uma das grandes diferenças. Então, existem processos inflamatórios naturais que são bons. Muitas vezes uma própria diarreia tem isso. E aí, o sistema é que se equilibra sozinho. Então, de novo, nunca é esquecido a capacidade de autocura do corpo. Ok? Agora, muitas vezes a gente dá muita importância para processos vasculares, né? Mais importância do que a própria alimentação. Ou seja, quando a gente cuida exatamente dos vasos sanguíneos, quando vai ter inflamado, vai ter uma fixação ali de uma placa de gordura, a gente fica mais preocupado com isso, porque pode dar um infarto, do que uma alimentação onde foi a causa da intoxicação da matriz extracelular e o acúmulo dessa gordura, né? Da oxidação dessa gordura. Então, até onde a gente vai ter esse conceito de autossabotagem? Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque dentro da sua clínica você tem que entender o que você vai pedir para o seu paciente. Independente aí de quem está assistindo, de profissão, é fundamental. Na pior das hipóteses, pede para ele falar o seguinte: faz parte. Faz parte você fazer isso, 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 isso. Dá a responsabilidade para ele e pede um período, uma semana, 15 dias. E aí você mensura esse resultado. Faz ele participar dessa ação. E aí você começa a ter resultados também na sua clínica. Ok? Obviamente, né, se você tiver um processo endotelial, né, do vaso sanguíneo com colesterol elevado, vamos cuidar disso, né? É uma coisa mais preocupante, porque a estrutura já foi acidificada, já está comprometendo a fluidez dos canais de depuração, de transporte, tá? Bom, fisiologicamente, qual é a função dessa matriz extracelular? Né? Eu já comentei para vocês que essa matriz extracelular nada mais é que uma via de transporte, de entrada de nutrientes, de entrada de saída de nutrientes, de entrada de oxigênio. Tá? Vamos lá, se tiver oxigênio ali e não tiver oxigênio, vai funcionar a ATP, vai ter energia? Você entende que uma acidose vai altamente alterar toda a oxigenação da matriz extracelular e diminuir o número de ATP? Tá? Então, outra coisa, é uma via de trânsito e saída de desertos tóxicos também, como o CO2, e é uma via de impulso nervoso aferente e eferente. Aquilo que eu falei para vocês, mas eu vou comentar mais para frente também, tá?
Então, assim, se tivermos uma alteração nessa resposta do sistema nervoso autônomo, automaticamente, essa resposta alterada através da matriz extracelular, automaticamente nós também vamos ter uma resposta do próprio sistema nervoso central. E não é à toa que nós temos o quê? Olha a ligação. Vamos juntar duas matrizes aí, ó. Uma pessoa que é constipada, típico dela, ela começa a ter uma alteração no seu sistema nervoso central. Ou o inverso, um parkinsoniano tem uma história de constipação pelo menos 5 anos antes do diagnóstico de Parkinson. O que aconteceu? A matriz extracelular do intestino alterou o impulso nervoso dado para o vago, que foi se ligar através do bulbo, alterando a substância negra do cérebro. Então você gerou, conforme ao passar dos anos, uma alteração do impulso nervoso, acidificando todo o sistema e, por consequência, você também gerando uma patologia crônica. Lembra que ela só não surgiu de uma hora para outra, tá? Ela começou com sinais e sintomas. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês agora. Isso tem o quê? Níveis de evolução, níveis de intoxicação. E nós temos o acúmulo que vai se passando dentro de 3 a 5 anos, e nós temos o quê? Algumas fases para isso. E essas fases vão gerar exatamente o acúmulo dela, conforme essas fases forem passando, vão gerando o acúmulo dessas substâncias. Então vamos lá. Primeira fase é onde a pessoa consegue equilibrar aquilo que chama a fase de excreção. Então ela é que consegue equilibrar as toxinas, tá? E o sistema nervoso consegue controlar essa matriz extracelular e ele consegue excretar aquelas substâncias. Então ela processa e efetua as excreções dessas informações. Essa sobrecarga tóxica, ou seja, os estressores do sistema não provocam uma resposta gerando sinais e sintomas. Então eu comi alguma coisa, fiquei bem, controlei, joguei para fora. Você que faz microfisioterapia, eu fiz uma sessão de microfisioterapia, meu paciente não teve reação. Então ele está na fase de excreção que funciona muito bem. Ok? Agora, na segunda fase, né, dita a fase já de inflamação, essa fase é onde o corpo já não consegue mais colocar para fora essas substâncias e ele arma uma inflamação para promover uma tentativa de desintoxicar, inchando a matriz extracelular. E automaticamente ele cria uma situação de edema, de rubor, para promover a circulação e facilitar a eliminação dessas substâncias tóxicas. Ok? Agora, se por acaso esse esquema não funcionar, ele passa para a terceira fase, né? A fase exatamente de deposição. É onde nós temos um processo de resposta que não é suficiente para eliminar as substâncias tóxicas e o agressor, a toxina ou a informação, aí acaba depositando sobre o tecido matéria extracelular e gerando pólipos, granulomas, miomas, né? Essa fase é chamada fase de deposição, ou seja, houve um acúmulo. Toda vez que você tiver um acúmulo ali, está ligado a isso. O que é isso? O que é um mioma? O que é? É o que nós chamamos na microfisioterapia do quê? De cronicidade, aonde a partir da cronicidade eu coloquei o quê? Uma defesa, uma redoma ao redor daquilo para poder me proteger, isolando aquilo no meu corpo para que aquilo não haja comprometimento do resto do sistema corporal. Tá? Então, quando nós falamos de cronicidade, ali na intoxicação da matriz extracelular, nós estamos na terceira fase, a fase de deposição. E aí, em seguida, passou para essa fase de deposição. Essa fase é uma fase onde a deposição já não deu conta, o meio continua sendo retroalimentado, e aí ele vai continuar fazendo o quê? Ela sai dessa fase de deposição e vamos deixar essa matriz extracelular congesta, sem o seu ritmo, sem o seu pêndulo de ácido básico e sem o seu pulso natural. Ele perde quase tudo e vamos começar a fazer uma lesão do sistema enzimático e dessa membrana celular. É exatamente aqui nessa fase, a fase de impregnação, que a membrana extracelular já não dá conta da alteração do meio extracelular e começa já a ser comprometida no seu bom funcionamento de seleção de quem entra e quem sai e de adaptação. E aí, eu posso muitas vezes linkar isso com a microfisioterapia na questão de individualidade. Né? Eu perco a minha individualidade. A célula já não é por si só, lembrando que ela vive num sistema, né?
mas ela perde essa individualidade porque a membrana começa a ser comprometida, tá? E automaticamente existe uma lesão dessa membrana citoplasmática. Essa fase é chamada fase de impregnação, porque impregna naquele sistema como um todo. A partir daí, ele já foi para o meio intracelular, né? Já está no meio intracelular, já não tem o controle do sistema nervoso autônomo, então a ação sobre o sistema nervoso autônomo já fica mais comprometido. É por isso que quando chega nessa fase, a ação terapêutica demora pelo menos 4 meses, porque é onde há uma renovação celular, onde você pode estar mudando ao meio extracelular, e aí sim, depois de 4 meses, essa célula se renovar, assim você consegue ter ação do sistema nervoso autônomo e você ter um resultado do seu tratamento. Ok? Mas se a coisa continua e você não faz nada, o que vai acontecer? Nós vamos passar exatamente para ter uma degeneração. Né? Essa organela vai passar para o processo de degeneração, é onde começa exatamente a célula a degenerar, a desidratar. Ok? A última fase é uma fase chamada de desdiferenciação, ou neoplásica, o que já fala tudo, né? Onde o acúmulo dessas toxinas acabam atingindo o núcleo da célula e, por consequência, a matriz nuclear. Ela desorganiza essa matriz, fazendo com que a célula se transforme em uma célula individual. Né? Essa fase também a gente pode falar que é a perca da individualidade. Né? Onde aproximadamente essa célula ela se transforma numa célula mãe, onde ela perde a sua função. Por exemplo, a célula de produzir muco é uma célula de produzir absorver algum nutriente, cada célula tem uma função. A célula mãe, que é uma célula que ela não determina o que ela vai ser, ela está ali, ela pode proliferar para qualquer tipo. Né? Ela pode gerar, que é uma célula matriz, ela é uma célula que pode virar qualquer tipo de célula. E automaticamente ela começa a interagir com o ambiente ao seu redor, querendo se reproduzir aleatoriamente. E por quê? Ela vai atrás de nutrientes nas células vizinhas, no tecido ao seu redor, atrás de oxigenação também. Então ela sai meio que num sistema de luta ou fuga primitivo, tentando se reproduzir, se alimentar e ter uma ação, digamos assim, do arqueocórtex de comportamento. Ok? Então quando a gente vê tudo isso aí, esse pêndulo ácido básico acaba sendo perdido. Tudo isso começou lá atrás na perda do pêndulo ácido básico, no equilíbrio da acidose, da alcalose, no equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Tá bom? E aí, como isso vai alterar exatamente essa ligação do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso central? E aí você precisa entender como isso se dá. Por quê? Porque é exatamente através desse impulso nervoso, desse consumo de energia, que vai criar uma pulsação. Ou seja, cada neurônio que nós temos no nosso corpo, ele tem a capacidade de uma resposta elétrica individual, ok? Porque nós temos neurônios pré-ganglionares, pós-ganglionares, nós temos neurônios direto, por exemplo, no sistema nervoso somático, e isso vai ter influência direta através da matriz extracelular, que vai determinar o impulso de um neurônio saudável ou não. E essa alteração ela vai influenciar por muitas vezes na parede da célula, né? Que é o sódio-potássio, né? O polo positivo e o polo negativo da célula, vai determinar a abertura ou fechamento dessa membrana extracelular. E aí, por consequência, você vai ter alteração da entrada de substâncias agressores ou não. Tá ok? Muito bem. Isso tudo, ela vai ter essa alteração desde do corpo do axônio, como do próprio núcleo do axônio. A junção, por exemplo, neuromuscular, né, ou propriamente a junção sináptica, ela vai ter muita influência de sódio e de potássio, e aí o nível de transmissão daquela informação vai ser alterado. Né? Aí você vai ter uma alteração ou do sistema nervoso, ou do nível de contração, e você vai influenciar. Isso tudo também a gente deve lembrar que vai ter uma ação do sistema imunológico. Né? E o que a gente pensava antigamente? Né? Que o sistema imunológico não existe somente a memória regida no próprio anticorpo. Né? Mas sim, as glicosaminoglicanas também têm a capacidade de mexer com a memória desses agressores.
Então é como ela guardasse quem agrediu ela ou quem não agrediu. Tá? E aí ela determina também essas memórias que vão permitir motivação que atua nessa percepção desse programa do sistema imunológico. Então essa resposta do receptor que está lá ao sistema imunológico do agressor que está sobre aquilo. Tá? Um exemplo disso, para vocês entenderem. É exatamente, por exemplo, quando você cheira alguma coisa ou come alguma coisa, ou aquilo não é bom para você, você faz um espirro. Esse espirro ou uma tosse também é uma reação de defesa da matriz extracelular que informou o sistema imunológico e ele tem que jogar para fora aquele agressor. Se eu começo a bloquear todas essas percepções e essas ações, vão permitir exatamente que o corpo comece a se intoxicar e começa um processo de tradutor que nos leva a ter uma resposta do reflexo miotático ou sistema de fuga. A gente vai agir sobre isso. O que essa resposta miotática vai ter influência? Vai ter influência direta na nossa postura, no sistema de resposta neurovegetativa. O que é isso, Marcelo? Nós estamos falando da junção neuromuscular dessa sinapse que foi alterada por essas toxinas e nós temos uma alteração do sistema neurovegetativo, alteração do sistema parasimpático. Então, como é que vai regir o nosso bem-estar da nossa musculatura? Vai alterar todo. E se a gente tivesse já essa junção desse conhecimento, nós vamos lembrar de temperar isso tudo com uma grande influência, sabendo onde o sistema nervoso autônomo, lá no cérebro, sai da parte límbica. E ele vai comandar a matriz extracelular. Então, soma isso tudo o que? A emoção. Então, a toxina também pode ser uma substância, mas também pode ser um produto químico, mas também pode ser uma emoção. Essa emoção vem daquilo que você tem como história de memória, aquilo como você tem como emoção do momento ou memória atual, lá no sistema límbico, que vai dar um comando do sistema nervoso autônomo e a sua matriz vai reagir a isso. Então peraí, Marcelo, eu tenho uma ação emocional sobre o sistema nervoso autônomo que atua sobre a matriz, mas eu também tenho uma ação da matriz que atua sobre o sistema nervoso autônomo. Muito bem, é isso mesmo. Não é à toa que nós temos uns exames e pesquisas mostrando em ressonância magnética funcional essa junção da emoção ativando o sistema límbico do nosso cérebro que vai atingir o sistema simpático parasimpático. Tá? Isso é muito fácil de entender. Por quê? Porque isso tudo você vai pegar pessoas tristes, ela tem uma postura diferente de uma pessoa alegre. Né? O que está simpático e parasimpático tônico aí? Ok? E tudo isso precisa do quê? De ATP. Quem produz ATP? Mitocôndria. E mitocôndria produz ATP através do quê? Da glicose. Então fica ali, ó, uma ação direta, glicose, produção de CO2, seu CO2 eu dejeto, vai entrar glicose, vai produzir ciclo de Krebs, vai produzir 36 ATPs, e isso tudo também precisa de água. Então, o que funciona nisso tudo? Como é que funciona essa ação? Essa ação se dá muitas vezes em cima de dois tipos de respiração, anaeróbia e aeróbia. É exatamente a aeróbica que tem uma ação mais produtiva na produção de ATP, e a anaeróbia menos eficaz. Tá? Então tá. Lembrando aqui, o que produz uma respiração aeróbica? Para que ela precisa? De glicose, água, oxigênio, gás carbônico, e aí automaticamente vai sair a energia que a gente precisa, que são especificamente 38 ATPs. Então essa respiração é mais eficaz. Se você tiver alteração da glicose, alteração do ciclo de Krebs. Se você tiver desidratado, alteração do ciclo de Krebs. Se você não respira, não tiver oxigênio, alteração do ciclo de Krebs. Então, por isso que um diabético ela tem alteração da ATP. Por isso que a pessoa que não respira, é ansiosa, tem alteração do número de ATP de energia. Por isso que a pessoa que não se hidrata, né, toma pouca água, tem alteração da ATP, da produção de mitocôndrias. Né? Então você começa a degenerar, porque o teu corpo começa a desgastar muito constantemente e não tem nutrientes para poder se restaurar. Ok? Então vamos lá. Você tem um estímulo externo, esse estímulo externo é recebido, né? Ele é processado e aí ele é percebido. Automaticamente ele cria uma memória. Essa memória vai passar por uma motivação, uma programação, uma ação e automaticamente ele volta para o meio externo.
O que é isso? Então, eu recebi a informação, processei, guardei aquilo, adquiri experiência com aquilo e vou tomar uma atitude, uma ação daquilo. Isso pode ser comportamental, isso pode ser postural. E não é à toa, porque a percepção tem a ver com a memória, né? A percepção daquilo vai agir com as suas memórias, mas também vai influenciar a criação de novas memórias. Mas essa percepção também vai ter a sua motivação. Uma percepção que vem através da integração cognitiva, você vai ter uma motivação diferente. Ok? E também o processamento dessa informação, através dos reflexos posturais, neurovegetativos, por exemplo, vai gerar uma programação diferente. E o que atua nesses receptores que estão captando essa informação e gerando de volta uma ação? Esses reflexos miotáticos. Então isso tudo tem muito a ver com o esquema da matriz extracelular que vai estar recebendo isso e do sistema nervoso autônomo que vai estar agindo. Ok?